Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Meu nome é Marcelo Shoa e hoje a gente tem um encontro para lá de especial. A instituição reservou um espaço na obra O Livro dos Espíritos para nós estudarmos, de maneira que teremos, confesso, uma noite engalanada, porque Allan Kardec nos traz substâncias para as nossas reflexões do ponto de vista da presença do Espírito, né? Então, conversaremos sobre esse tema bem simples. A alma após a morte. Vamos separar das questões 149 a 153A, mas antes de iniciarmos o nosso estudo, as nossas reflexões, nós separamos aqui dessa obra Vida Feliz, à guisa de introdução e prece das atividades, uma mensagem da veneranda Joana de Ângeles, que escreve pela pena segura do médium e humanista baiano Divaldo Pereira Franco. Diz-nos assim a entidade veneranda: a tua vida possui um alto significado. Descobrir o sentido da existência e para que te encontras aqui, eis a tua tarefa principal. Muitos indivíduos, por ignorância, colocam os objetivos que devem alcançar nas questões materiais e, ao consegui-los, ficam entediados, sofrendo frustrações e tão infelizes quanto aqueles que nada lograram. Se observas a questão espiritual da vida, a necessidade de te iluminares com o pensamento divino, toda a tua marcha se realizará segura e frutuosa. Ninguém pode sentir-se completo se não estiver em constante ligação com Deus, a fonte geradora do bem. Pensa nisso e segue o rumo da vida permanente. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, aqui estamos nós, buscando na leitura, no estudo e na reflexão os elementos essenciais para a nossa transformação íntima para melhor. Por isso te solicitamos, na presença dos teus prepostos de luz, os teus emissários da paz e da verdade, que eles possam nos intuir e que nós mesmos, na medida do possível, possamos amplificar as nossas possibilidades a fim de enxergarmos a vida muito mais como espíritos imortais que somos. Por isso, gratos por esta oportunidade, como habitual entre nós, te rogamos para que a tua misericórdia seja percebida entre todos, hoje, agora e sempre. Bom, nós separamos aqui, eu vou colocar essa imagem, ela fica talvez bem melhor aqui pra gente, vejam, a alma após a morte. Vamos estudar algumas questões do Livro dos Espíritos, né? Na noite de hoje, dessa sexta-feira, 5 de setembro, e confesso, estamos assim positivamente empolgados para estudar. Aqui a gente separou já de cara a questão, alguns comentários que antecedem a questão 149 que a gente gostaria de deixar apontado aqui. Eu vou colocar um laser point para facilitar aqui a nossa visualização. Vejam, a alma após a morte. Particularmente falando, eu sempre gosto de dizer, quando posso, e esse é o momento em que posso, que o Espiritismo acredita na morte como fenômeno biológico. O que não há morte, só há vida, isto é, o espírito imortal, esse permanece, mas a alma após a morte é como ficamos após a impossibilidade da manifestação da vida na estrutura biológica. Quando a gente observa, por exemplo, um objeto inanimado, a gente chama, né, um pedaço de pau, de madeira, uma pedra, uma folha de caderno,
lisa ou amassada, um objeto qualquer, e a gente diz que aquele objeto é inanimado, ele está sem ânima, sem alma, portanto, sem essência. Aqui a palavra alma é a nossa essência, somos nós no fim do dia. Alguns, inclusive muitos, né? Cabe aqui até uma observação. Neurolinguisticamente a pessoa diz assim: é o meu espírito. Não, eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. E aqui não é somente um jogo de palavras, existe um conceito que gravita em torno dessas proposições. No momento em que eu me reconheço como um espírito imortal, mas não me reconheço de maneira falaciosa ou somente para tirar 10 na prova, né? Ou para eu dizer que eu sei exatamente onde estão postas as questões na codificação e tenho os itens decorados. Não, não é isso. É trazendo como proposta de vida, quando eu me reconheço como espírito, eu enxergo as questões materiais como sendo um instrumento para o meu progresso. Por isso que, antecipadamente, nas questões 100 a 113, né, Allan Kardec, num processo de taxonomia espiritual, nos divide em 10 classes distribuídos em 3 grandes ordens. E os espíritos de terceira ordem somos aqueles cujo predomínio, a compleição está para as coisas materiais em detrimento das espirituais. Nos espíritos de segunda ordem, que compõem 4 classes, a compleição, a inclinação, o móvel das ações está para as coisas espirituais em detrimento das materiais, mas ainda assim as possuem. E a questão, os espíritos de classe e ordem única, questões 112 e 113, aonde a gente só consegue enquadrar Jesus, é o desprendimento total da matéria e uma evolução absoluta em relação aos espíritos das outras ordens, de maneira que as questões materiais parecem nos ligar à nossa proposta de evolução. Então, quando o texto trabalha essa questão da alma após a morte, ele nos dá uma informação, ou busca, né, vai nos dar uma informação do que acontece com o espírito depois que ele não tem mais condições de manifestar a sua vida ali. E é exatamente essa a proposta da questão do mestre de Lyon, feita pelas entidades venerandas. Que sucede à alma no instante da morte? Essa alma aqui considerando essência, né? A gente vai observar no Livro dos Espíritos, nas 17 partes que compõem a introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec consumindo um tempo substancial para explicar essa questão da alma, a alma da terra, a alma do relógio, dando-nos uma ideia de sentido para essa palavra. A palavra, gente, ela é um acordo social. Eu uso aquela palavra e aquela palavra tem um significante e um significado dentro de uma relação sociocultural. Então aqui a palavra alma está posta como trazendo a nossa realidade intrínseca. E há uma variação didática no Livro dos Espíritos. Qual é essa variação didática? Nós, quando estamos encarnados, a nossa condição conectado a um corpo de carne, nós nos referimos como alma. E depois que o espírito se desprende e vai para a erraticidade, portanto para o mundo espiritual, ele está na condição de errante, e o espírito errante não é aquele que erra, né, gente? É aquele que está na erraticidade, ele então vai chamado de espírito. O que acontece conosco quando nós desencarnamos? Nós voltamos a ser espíritos, isto é, esse isto é, vejam, está entre vírgulas. O nome desse fenômeno em língua portuguesa chama-se aposto. Aqui não foi feito só para respirar, isso aqui foi feito para dar destaque. É uma locução, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Isso aqui é um advérbio de modo, né? De modo momentâneo, isto é, circunstancialmente, nós nos afastamos do mundo espiritual e nos conectamos a um corpo de carne para termos a nossa evolução
amplificada. Esse é o objetivo. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Isto é, para que nós estamos aqui? Não é para trocar de carro, não é para fazer mais de uma faculdade. A gente pode fazer mais de uma faculdade, a gente pode trocar de carro, pode comprar casa própria. Ou seja, nós podemos nos conectar às coisas materiais uma vez estando encarnados, sim, mas não como objetivo primordial. São atividades meio, é como uma ferramenta, como um serrote, como um prumo, como um martelo. São ferramentas que a gente usa para a execução do nosso trabalho. O objetivo do marceneiro, do marmoreiro, do pedreiro, quando ele compra uma ferramenta, o objetivo dele não é ter a ferramenta, é usar a ferramenta como um instrumento para o aprimorar das suas habilidades. Aqui é mais ou menos assim que a gente se comporta em relação à nossa existência. A vida na Terra é um instrumento, então eu posso utilizar as coisas? Posso, desde que as coisas não me utilizem, isto é, que elas não me possuam. Então, essa relação de posse, que aliás é muito próprio da tese de Siddhartha Gautama, Buda, né, que em sânscrito significa o iluminado. Então, Buda trabalhava o sentido do sofrimento como a posse. A posse, na tese de Buda, leva ao sofrimento. E a gente usa muito isso no pronome possessivo. O meu filho, meu marido, o meu caderno. As coisas não são nossas. As coisas que são nossas são aqueles valores aristotélicos, mais especificamente permeados por Jesus. São aqueles que o ladrão não rouba, que a traça não rói e que a ferrugem não consome. Esses aristotélicos, no ensinamento de Jesus, são os valores imponderáveis da alma, naquela simbologia de Emmanuel, da sabedoria e também do amor, como fazendo parte. Aliás, a sabedoria não é o conhecimento, a sabedoria é a aplicação útil daquilo que se sabe. Super recomendo ler Platão na obra A República, mas isso seria um outro estudo para a gente trabalhar essas questões. Aliás, Sócrates e Platão, Allan Kardec os coloca como precursores da ideia da reencarnação. Eles estão muito bem postos pelo mestre de Lyon na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, por uma coisa ou por outra, é para termos uma ideia de que quando morremos e desencarnamos, porque são coisas diferentes, morrer é o corpo não oferecer mais à alma condição para a alma ali manifestar-se, e desencarnar é o espírito desconectar-se àquele corpo que lhe serviu de instrumento de evolução. Quando a criatura morre e desencarna, é um binômio, ela então volve ao mundo dos espíritos. Agora, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Essa é uma questão singular. A palavra indivíduo em latim significa aquilo que não se divide. Esse é o significado de indivíduo. Então, as minhas questões, as minhas idiosincrasias, como é que eu me manifesto como Marcelo Shoa? Eu vou me manifestar de uma forma que vocês vão identificar, esse aí é o Marcelo, pelo tom da voz, pela maneira como eu me expresso, mas eu, quando me manifesto como Marcelo Shoa, eu uso um personagem, uma encarnação que eu tive. Mas como nos diz Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre. O que é que significa isso? O Marcelo Shoa que eu sou, esse existirá uma única vez na história da humanidade. Agora, o espírito imortal que eu sou, esse permanecerá. Então, essa é a distinção. E a alma? Nós conservamos as nossas características? A alma conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. As nossas conquistas, tudo aquilo que forma o que somos. E o que seria se nós não conservássemos as nossas características? Perderíamos a nossa essência. Agora, como comprova a alma sua individualidade?
já que não tem mais um corpo material. Aqui é bem interessante, porque aqui há um ensinamento colocado também no início da primeira parte do Livro dos Espíritos, que é a ideia do corpo do espírito. Quando eu digo que eu vi a minha avó materna desencarnada, eu vi tudo, menos a minha avó. Eu vi o corpo espiritual da minha avó materna. Porque a minha avó, em essência, como espírito, é imaterial. Essa palavra ela foi cunhada por Allan Kardec no século XIX, ela não existia. Antes de ser Allan Kardec, aliás, esse nome é um pseudônimo de uma de suas encarnações, o mestre de Lyon, o professor Hippolyte Leon Denis Arrivaio, quando criança, o menino Rivaio foi estudar em Verdun, na Suíça. E Pestalozzi, o seu mentor, expedia aulas extracurriculares. E uma dessas aulas era uma aula de botânica. E o menino Rivaio, Allan Kardec, gostava. Repito, esse é um pseudônimo dele, de uma de suas encarnações como um sacerdote druida. Como ninguém conhecia esse nome, ele usou esse apelido, pseudônimo e apelido são meio que sinônimos, né? Para que as obras não fossem adquiridas pelo peso que aquele intelectual público possuía à época. Allan Kardec, o professor Rivaio, era intelectual público. Ele recebe um convite do senhor Fortier aos 53 anos de idade, depois de 30 anos de magistério. Aos 17 anos de idade, o menino Rivaio, o jovem Rivaio, já escrevia. Existe um livro de aritmética dele ensinando as mães como ensinar aritmética para os seus filhos. Com um pouco mais de 20 anos de idade, o jovem adulto Rivaio já escrevia cartas para o parlamento francês incitando alterações nas políticas públicas da França àquela época. Falava fluentemente, falava e escrevia, por exemplo, em alemão. Era poliglota, versava em vários idiomas. Então, por ser um intelectual público, ele confere receber uma orientação em uma dessas sessões de que ele houvera sido na cidade de Lugdunum, aliás, uma província romana muito próxima ali da região onde ele estava, na posição de sacerdote druida. Ele então conserva e utiliza esse nome como um pseudônimo, anonimizando-se. Mas, quando criança, ele recebia aulas extracurriculares. E uma dessas aulas, repito, era de botânica. E ele, pegando a semente de um pêssego, né, ele vê uma película chamada de perisperma. Era o corpo que envolvia aquela semente, aquela película. E ele cunha essa expressão perispírito como sendo a película, bem entre aspas, né, gente? O corpo do espírito. Quando alguém diz que o perispírito é uma matéria quintessenciada, os filósofos pré-socráticos, eles usavam bastante essa expressão, porque acreditavam que tudo que existia no universo vinha do fogo da transformação, né? Do fogo, da terra, da água e do ar. Você batia no liquidificador, virava uma coisa, se bem que não existia liquidificador naquela época, mas você misturava, né? Essa que era a ideia. Aquilo que eu não conhecia em uma dessas 4 essências, eu chamava de quintessência. Então, dizer que o perispírito é matéria quintessenciada é usar um conceito de uma coisa que eu não conheço para explicar uma coisa que eu não faço a menor ideia. Essa mistura que às vezes a gente faz repetindo frases prontas do outro palestrante. Aqui existe um conceito. O corpo do espírito chama-se perispírito. Essa é que é a ideia singular. E esse corpo guarda a aparência da nossa última encarnação. Então, se eu me manifesto, por exemplo, uma vez desencarnado, com essa tessitura, né, seja ela agradável ou não, é o Marcelo, ou foi o Marcelo como personagem. Essa que é a ideia. Então a alma conserva a sua individualidade. Repito, a palavra indivíduo em latim é aquilo que não se divide, e ele manifesta a sua individuação através da sua aparência, ou melhor, guardando a aparência
da sua última encarnação ou das últimas, dependendo de como o espírito tenha a possibilidade de assim se manifestar. E aqui ele assim o faz utilizando esse corpo espiritual que Allan Kardec chamou de perispírito. Mas avancemos. A alma nada leva consigo deste mundo. Eu me lembro muito de uma expressão do Elarrat, do nosso Jorge Elarrat, quando ele diz que caixão não tem gaveta, não é? Que a gente não leva nada desse mundo. O que a gente leva da nossa experiência num corpo de carne? A gente leva a lembrança de tudo aquilo que a gente fez ou que deixou de fazer, né? E ao mesmo tempo esse binômio doçura e amargor, porque ou eventualmente a compreensão de que tudo aquilo que é material dialoga com futilidades, no sentido de que, como espírito, a gente compreende que as necessidades são eminentemente espirituais. A nossa compreensão passa a ser assim. E significando dizer que, uma vez que nós nos percebemos como espíritos, acabamos por atribuir futilidade a todas as quinquilharias que nós deixamos na Terra. Agora, trabalhando o conceito, avançando, né, e trabalhando o conceito de individualidade, vejam que está escrito aqui, né, a pergunta que Allan Kardec faz na questão 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Vejam essa expressão aqui, todo universal. Essa aqui é uma visão talvez um pouco panteísta, né? Uma ideia de que a criatura se junta ao todo universal. Existem, inclusive, crenças, expressões de religiosidade que assim acreditam. Acreditam que nós somos o resultado, que Deus, melhor dizendo, é o resultado da soma de todas as almas. Isso o Livro dos Espíritos trabalha muito fortemente logo no seu início, dando uma ideia de que, se assim fosse, Deus guardaria as nossas imperfeições, as nossas idiosincrasias. Seria o resultado do somatório das nossas questões boas e outras nem tanto. Então, repito, a palavra indivíduo, em latim, é aquilo que não se divide. Então, o que pensar da opinião daqueles, né, que imaginam que a gente volta para um todo universal? E a resposta é bem interessante. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Ou seja, nós voltamos para o mundo espiritual, para a erraticidade. Aquilo que Platão e depois Santo Agostinho trabalhou essa ideia, transformando-a no reino dos céus, Platão chamava de mundo ideal. Esse conceito do mundo ideal é o mundo das ideias, que Santo Agostinho vai chamar de reino dos céus e que nós, os espiritistas, chamamos de mundo espiritual. Então, André Luiz chegou a nos confidenciar que aqui no plano terreno nós temos uma cópia e que, de fato, as coisas medram dessa realidade premente que dialoga substancialmente com a teoria da imanência, né? Na obra A República, Platão escreve bastante sobre isso. E eu gosto de citar Platão e Sócrates porque Allan Kardec, inclusive, os coloca, repito, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo como fazendo parte de alguns dos precursores da ideia da reencarnação. Então, esse conceito, essa percepção de que aqui é a cópia, de que o mundo verdadeiro é o mundo ideal, o mundo das ideias, o mundo espiritual, ele é eminentemente platônico. Depois, desenvolvido pelo Francisco de Hipona, por Santo Agostinho, e depois, claro, né, bem trabalhado, por exemplo, no pensamento de Aristóteles, em Tomás de Aquino, mas isso seria uma outra live só para a gente falar sobre a contribuição desses filósofos dentro da igreja, né, como egrege, reunião de fiéis, e todo o corpo de doutrina, a teologia, a filosofia
teológica da Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem a sua contribuição substancial no pensamento de Santo Agostinho. Ele é considerado um dos pais da Igreja. Aliás, a palavra padre em latim é aquele que cuida, portanto, o pai. E esse conceito do mundo espiritual que Allan Kardec amplifica na voz dos espíritos, depositando a voz dos espíritos nas obras que a gente gosta de chamar de Pentateuco kardeciano. Não são só os judeus que possuem 5 livros básicos, né? Nós, os espiritistas, também o possuímos. Allan Kardec dignifica. A gente gosta de dizer que antes de Allan Kardec, claro, óbvio, a mediunidade sempre existiu, mas Allan Kardec dignificou a mediunidade, porque o Livro dos Médiuns é o maior tratado de parapsicologia que a humanidade já teve conhecimento. Portanto, esses conceitos, eles são apresentados de uma forma organizada na codificação. Por isso que é importante iniciativas como esta do Centro Espírita Ibirajara de nos trazer a possibilidade do estudo das obras básicas. Existe uma questão no Livro dos Espíritos, é a 171. Allan Kardec perquire as entidades venerandas em que se funda o dogma da reencarnação. Essa palavra funda vem de fundamento, fundação, alicerce. Se você quiser construir um prédio de 30 andares, a sua fundação será uma. Se ele, pelo seu desejo, eventualmente puder ter 100 andares, a fundação precisa ser outra. Ou seja, se nós quisermos edificar o nosso conhecimento de uma forma ampliada, a gente precisa investir na base, no alicerce, aqueles movimentos básicos de estudo que a gente deve fazer. Naquele filme Karate Kid a gente vê bastante isso, aqueles movimentos básicos, né, de pintura para formar ali os movimentos dentro do aspecto lúdico que o filme apresenta para nós, dentro da relação do mestre e do aprendiz. Mas é basicamente aquele conceito. A gente precisa, então, entender o conceito. Porque quando a gente busca o conceito no livro, ou no filme, na película cinematográfica, na série, não necessariamente o livro, dependendo do livro, né, da série, do filme, eles possuem compromisso com o conceito doutrinário. O filme possui, eventualmente, um compromisso com o lúdico, com a bilheteria, mas não com o conceito. Então, se eu busco, assistindo lá com a Whoopi Goldberg, né, a ideia do homem que se manifesta através da médium e vai conversar com a sua amada através daquele médium, e eu vejo naquela cena que o espírito penetra no corpo da médium, a gente inclusive, muitos de nós usamos essa expressão incorporação, e o espírito não entra no corpo, ele irradia pelo perispírito, pelo corpo do espírito. Portanto, nós, médiuns encarnados, temos um corpo físico, somos um espírito e temos o corpo do nosso espírito, que é o perispírito. Esse tríplice aspecto, ele forma a nossa individuação. O espírito que se aproxima já não tem mais o corpo físico, mas ele tem a sua essência e tem o seu perispírito. O perispírito desse espírito com o perispírito do médium, eles formam uma espécie de sintonia, existe uma imantação fluídica, o espírito pensa e o médium permeia esse pensamento através da faculdade que lhe é própria. Se ele, por exemplo, usar um instrumento fonador, ele será um médium falante. A gente gosta de chamar de médium psicofônico, também não tem nada de errado com essa palavra. Mas no Livro dos Médiuns, a palavra psicofônico aparece uma única vez no capítulo 32 da parte 2ª, que é o último capítulo do Livro dos Médiuns. De um modo geral, a literatura espírita chama de médium falante, mas não importa. O capítulo 16 tem Allan Kardec coloca um quadro chamado de quadro sinótico, e lá ele apresenta as mais variadas possibilidades medianímicas. Então o espírito irradia, o médium capta,
e ele traduz isso através da compleição medianímica que lhe é própria, através da psicografia, através da psicofonia, da clarividência, da clareaudiência, das mais variadas manifestações medianímicas bem colocadas no Livro dos Médiuns. Aliás, fica aqui o dever de casa, a leitura do capítulo 16, que fica na parte 2ª do Livro dos Médiuns, mais especificamente na parte do capítulo 16, onde Allan Kardec chama de quadro sinótico. Ali ele apresenta os médiuns especiais. Essa palavra tem que ter um certo cuidado, porque os médiuns especiais é porque são as especialidades da mediunidade, não porque o médium é especial. Então, por uma coisa ou por outra, nós formamos um todo. Viemos de uma assembleia do mundo espiritual, por assim dizer. Essa é a metáfora colocada pelo Espírito quando ele apresenta, inclusive pegando carona nessa ideia do mundo espiritual que em Platão e igualmente em Santo Agostinho a gente vai chamar de reino dos céus, de mundo espiritual, mas fazendo essa distinção entre o mundo material e a realidade primeira da onde nós efetivamente viemos. Mas avançando, a questão 152 ela nos apresenta a seguinte proposição: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Tá bom, nós voltamos para o mundo espiritual e uma vez, através da possibilidade medianímica, nós nos manifestamos. Imagina, na última existência, a minha avó materna, ela foi analfabeta. A minha avó, ela desenhava o próprio nome na hora de receber o pagamento e por isso ela não era considerada analfabeta, fazia conta muito bem de cabeça, mas não sabia ler nem sabia escrever. Mas por desenhar o próprio nome, ela não era classificada como analfabeta, mas era. E por que eu estou dizendo isso? Porque a minha avó, na sua última existência, não como espírito, claro, mas como personagem, como personalidade, como persona, como aquilo que compõe a identidade do que eu reconheci ou reconheço, a referência que eu tenho de avó materna. Se aparece um espírito falando 2, 3, 4, 5 idiomas, tratando de questões filosóficas ou tratando de questões que eventualmente não faziam parte das relações socioculturais da minha avó materna, eu vou desconsiderar como sendo a minha avó. Agora, se ela carrega os seus ditados, os seus trejeitos, a sua maneira de pensar, a sua forma de vestir o seu pensamento com aquele personagem naquela última existência, essa sim é minha avó. Então a prova da individualidade, ela se faz exatamente na maneira como o espírito se comunica. Por isso a entidade veneranda que responde a esse questionamento de Allan Kardec na questão 152, ele responde de maneira socrática, né? Ele responde com uma outra pergunta. Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Que é a linguagem que o espírito utiliza. Aliás, muito cuidado. Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos que uma das formas da gente distinguir os bons dos maus espíritos é pela linguagem. Mas essa linguagem, gente, não é concordância verbo-nominal, não. É o conteúdo que o espírito permeia quando manifesta o seu pensamento. Qual é o teor da mensagem desse espírito? Os que pensam que pela morte a alma reintegra no todo universal estão em erro. Por quê? Porque se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali toda a sua individualidade. Não, não é assim que funciona, né? Alguns acham que a gente volta para o todo universal, para esse conjunto de seres incorpóreos. Na verdade, nós voltamos para a família espiritual, aonde cada alma ou espírito conserva a sua individuação, é um elemento próprio, é um elemento singular, né? Nós continuamos a ser efetivamente
quem somos, no sentido de que, como espíritos, guardamos todas as habilidades que nós conquistamos ao longo desses milênios, legião, porque somos muitos, né? Somos o resultado de uma pluralidade de encarnações. Se as almas se confundissem no amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Então, não. Nós guardamos a nossa individualidade. A diversidade infinita que a apresentam sob todos os aspectos é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Ou seja, nós, os espíritos, quando nos manifestamos pela possibilidade medianímica de alguém, o chamado médium, essa palavra vem do latim, também não existia da maneira como nós a concebemos hoje antes de Allan Kardec. Essa noção de intermediário. Ernesto Bozano, por exemplo, ou Emanuel Swedenborg, que são alguns clássicos, aliás, pouco lidos e pouco estudados entre nós. Infelizmente, talvez por isso, né? Muitas pessoas, infelizmente, repito, não sabem ou não leram nada, por exemplo, de Leon Denis, né? Foi o apóstolo do espiritismo, desencarnou cego, né? Então trouxe uma contribuição fabulosa para nós, mas esses clássicos, sobretudo na visão de Emanuel Swedenborg, ele trabalha muito esse conceito da alma como fazendo parte de uma condição, e ela mergulha no corpo de carne. Ela mergulha no corpo de carne e agora vai apresentando uma outra condição, a condição do homem. Por isso, repito, que Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre, porque eu, como personagem, existirei uma única vez na história da humanidade. Mas há uma diversidade de carismas, né? Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E aí, claro, as comunicações com o mundo invisível, essas comunicações, elas seriam idênticas, porque nós perderíamos a nossa individualidade. E ao passo que não. Elas são distintas, elas são próprias. Quando o espírito se manifesta pela possibilidade medianímica, e citávamos aqui Emanuel Swedenborg, trabalhando um conceito de animismo, de ânima, alma, a gente usa essa expressão faculdade medianímica, porque tem um pouco do carteiro, né, que entrega a mensagem. O que é que significa isso? O espírito manifesta o seu pensamento, por isso que ele pode ter vivido na Alemanha, e eventualmente esse espírito que viveu na Alemanha transmite a ideia para mim. E eu, que não falo nada de alemão, exceção feita as manifestações mediúnicas onde ocorrem os processos de glossolalia ou xenoglossia, que é a expressão em outros idiomas. Isso aqui seria uma outra live, um outro estudo só para abordar esse tema, mas a abstração feita a isso, o espírito transmite o seu pensamento e o médium decodifica. E então, através da sua faculdade medianímica, capítulo 16 da parte 2ª do Livro dos Médiuns, ele então manifesta aquele pensamento do espírito, que é a linguagem própria do espírito. E quando assim ele o faz, de um modo geral, a gente reconhece. Eram as cartas de Chico Xavier contando detalhes, intimidades, que só a mãe e o filho conheciam, só aquela família conhecia. Aliás, às vezes, muitas delas, nem os próprios familiares lembravam de pronto, mostrando, atestando e comprovando a faculdade mediúnica de Chico Xavier, que era mais mediúnica do que anímica. Então ele passava pouco dele no processo, mas tudo isso para mostrar que sim, guardamos a nossa individualidade e manifestamos-na, a nossa individuação, quando da comunicabilidade. Aliás, é um dos princípios basilares
da doutrina espírita, além da crença em Deus e da imortalidade da alma, a pluralidade das existências e a comunicabilidade com o mundo espiritual. A mediunidade, muito bem colocada por Allan Kardec nos primeiros 4 capítulos, onde ele vai chamar de tábuas ou matéria, né? É uma expressão do francês clássico do século XIX para a língua portuguesa. Ele vai lançar como noções preliminares. E lá, Allan Kardec vai estabelecer do maravilhoso e do sobrenatural. A mediunidade não é sobrenatural porque ela não está sobre a natureza, ela está íncita em a natureza. O mecanismo da comunicabilidade dos espíritos, o processo de comunicação, ele existe. Ele é natural, está in natura, em a natureza. E nele nós nos manifestamos por esse intermédio, por esse mecanismo de intercomunicação, nós manifestamos a nossa individualidade, os nossos gostos, os nossos pendores. Quem gosta, por exemplo, de música, eventualmente vai querer expressar-se assim. Determinadas questões muito próprias e muito particulares, a gente vai querer na mensagem deixar aquelas particularidades, mostrando a nossa individualidade, tornando-a evidente aos outros, tornando-a incontestável, tornando-a prova da nossa identidade de uma maneira incontestável pelas particularidades eventualmente verificáveis em cima daquilo que compôs a nossa vida de relação com os outros quando nós estivemos por aqui. No caso da minha avó materna, existem questões muito próprias entre mim e ela. E se isso vai numa mensagem psicografada por alguém, vai ali revelado, eu vou dizer, é minha avó. Foi realmente minha avó que escreveu. Porque somente minha avó sabia isso, somente minha avó poderia ter dito isso para mim assim, desse jeito. Até com provavelmente um ditado, um erro de concordância verbo nominal. Isso quando o médium não faz uma peneira muito grande, quando a parte anímica dele, né, a contribuição do médium na hora de deitar a mensagem psicografando, dependendo do tipo de psicografia, ele não faz um filtro, ah não, isso aqui tem erro de concordância verbo nominal, tem erro de língua portuguesa, e aí o médium põe a parte dele e filtra um pouco. Ainda assim, determinadas questões da mensagem podem traduzir o pensamento, que é o que Allan Kardec chamava de linguagem, tá lá no Livro dos Médiuns, e eu, quando ler a mensagem, vou dizer, isso daqui é realmente a minha avó. Agora, em que sentido se deve entender essa vida eterna? Que a vida, Jesus falou bastante de vida eterna. A vida eterna é a vida do espírito. Então, portanto, quantas vidas nós temos? Nós só temos uma. A vida eterna. Encarnação é que nós temos um monte. Então, a do corpo é uma vida transitória, ela é passageira. Quando o corpo morre, porque sim, o corpo morre, o espírito permanece, mas o corpo morre, a alma retoma a vida eterna, retoma a vida espiritual. Esse é o conceito colocado na obra. Agora, não seria mais exato, então, chamar a vida eterna a vida dos espíritos puros, dos que, por exemplo, tendo atingido ali a perfeição, Allan Kardec vai perguntar, né? Não estão mais sujeitos a sofrer prova alguma. Então, essa seria a vida do espírito. E a resposta é muito interessante. Essa é antes a felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavras, como a gente queira chamar. Por isso que eu comentei anteriormente que a palavra é uma construção social. O que eu quero dizer com aquilo? Se isso fizer sentido para você no que diz respeito ao conceito do que eu pretendo me expressar com aquela palavra, tá tudo certo. Por isso que as mais das vezes usar a expressão, por exemplo, karma, dharma, incorporação, são palavras
Considerando que o espírito não entra no corpo, se eu explico e fica claro entre mim e vocês, eu uso a palavra sem nenhum problema. Mas eventualmente ela pode não traduzir o conceito. A palavra karma, por exemplo, ela trabalha no budismo uma noção de que o espírito reencarna ciclicamente até não precisar mais se encarnar, sair naquelas relações de karma e dharma. E elas, eventualmente, esse ciclo não se conecta exatamente com o conceito espiritista, como os filósofos pré-socráticos acreditavam no mecanismo. Aristóteles tinha por conta que um dos seus cachorros era um amigo dele, que reencarnou naquele cão. Então a visão reencarnacionista colocada de uma forma como um pródromo dessa mesma ideia. Então, nos filósofos, a noção de reencarnação não guarda a mesma profundidade que na doutrina espírita a gente vai amealhar. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, vai sinalizar que existe uma distância singular de mais de 1 bilhão e 500 milhões de anos entre o princípio inteligente, o criado por Deus, e no momento em que ele adquire a consciência de si mesmo, ele recebe ali aquele carimbo, né? Simples e ignorante, e começa a sua trajetória ascensional em direção a Deus. Por isso que eu não posso dizer que eu fui uma formiga, porque eu não tinha consciência, então eu não era para ser. Se eu não tenho a consciência, eu não sou. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Se eu não penso, se eu não tenho essa relação cognitiva, eu não concebo aquela existência como um ser, como um ente. Esse é um conceito eminentemente sofisticado, inclusive em filosofia seria uma outra live só para a gente tratar desse assunto. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, é a ideia de que nós temos uma única vida, a vida do espírito, e encarnação nós temos um monte. Esse é o conceito que deve ficar registrado entre nós, tá? Bom, nós super gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Vocês observam que realmente é um estudo que tem uma quantidade importante de conceitos. Quando eu repeti a 171 do Livro dos Espíritos, é para dar justamente essa ideia, a ideia do conceito, as relações conceituais. Eu aprendo que a multiplicação é uma sucessão de somas. E depois que eu aprendo a somar, eu aprendo a multiplicar, eu decoro a tabuada. Aliás, decorar é ter decor. E ter decor é ter no coração. Eu trago para mim aquilo como elemento de aprendizado. E depois eu dinamizo aquilo, amplificando as minhas habilidades conceituais. Eu vou trabalhar exponenciação de número fracionário, vou trabalhar com log neperiano, número de Neper. Ou seja, eu vou colocando mais caixinhas no meu conhecimento, mas a partir de um entendimento básico, que não é fácil. A palavra básico vem de base ou alicerce. Então, se nós investirmos num movimento como esse, de estudar a base, de estudar o alicerce, eu vou pavimentando. Aí sim, eu posso assistir um filme, posso ler Violetas na Janela e conseguir conectar o que o livro quer dizer, o que o autor quis dizer com aquilo, e conseguir profundidade e juízo de valor sobre a obra. Fazer uma leitura profunda, porque eu tenho habilidades conceituais que foram amealhadas no estudo da doutrina espírita, que me dão suficientemente uma condição de fazer uma análise mais criteriosa. Porque senão eu não fico nem com a minha opinião, porque eu não entendi, não fico nem com a opinião do livro, muito menos com a opinião da doutrina espírita, né? E na verdade aqui a gente deve substituir a doxa, que é uma expressão em grego,
que é opinião, por episteme, que é conhecimento. E o conhecimento a gente adquire amplificando as nossas habilidades conceituais. Bom, nós vamos nos despedir na noite de hoje com esse delicioso estudo através de uma singela oração, dizendo assim: Querido Mestre Jesus, estamos muito agradecidos pela oportunidade do estudo, da reflexão, do contato com estas informações singulares que nos fazem perceber a nossa realidade espiritual. Abençoa o nosso propósito, ainda que singelo, canhestro, mas honesto, de estudar, de servir, trazendo para as nossas estruturas íntimas o combustível necessário para seguir adiante melhor. Como habitual, te pedimos ainda, para que a tua misericórdia bendita seja percebida por todos, hoje, agora e sempre. Muito obrigado.